Faltavam minutos para o casamento. Mas a noiva ouviu algo que mudou tudo. Mariana respirava fundo diante do espelho, enquanto sua madrinha ajustava os últimos detalhes do véu. Faltavam exatamente 15 minutos para ela caminhar até o altar e dizer sim para o homem que amava há 3 anos. Mas quando ouviu vozes familiares vindas do corredor, algo gelado atravessou seu peito. Era Ricardo, seu noivo, conversando com Leonardo, o padrinho e melhor amigo dele desde a infância. As risadas dos dois fizeram Mariana parar de respirar quando percebeu que falavam sobre ela. Aproximou-se da porta entreaberta, o coração batendo descompassado, e ouviu Ricardo dizer que só estava se casando porque a empresa do pai dela salvaria seus negócios falidos. As palavras de Ricardo ecoaram como um soco no estômago. Mariana segurou a maçaneta da porta com força, sentindo as pernas tremerem. Leonardo riu baixinho e comentou que ela realmente não fazia ideia de nada. O noivo concordou, acrescentando que Mariana era ingênua demais para desconfiar. "E a Fernanda? Você vai continuar vendo ela depois do casamento?" perguntou Leonardo. "Claro que sim. A Fernanda sabe que isso é só negócio. Mariana nunca vai descobrir. Ela confia cegamente em mim", respondeu Ricardo com uma risada cruel. Mariana encostou-se na parede, sentindo o mundo girar. Fernanda era a secretária de Ricardo, uma mulher 10 anos mais velha que sempre a tratava com frieza. Agora tudo fazia sentido. As viagens de negócios constantes, os telefonemas que ele atendia em particular, os perfumes diferentes que ela às vezes sentia na roupa dele. "Sua mãe sabe de tudo isso?" continuou Leonardo. "Dona Helena foi quem sugeriu que eu seguisse em frente com o casamento. Ela disse que o importante era garantir a fusão das empresas. O resto a gente resolve depois." Ricardo riu novamente. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Mariana. Dona Helena, que sempre a tratou como uma filha, que a ajudou a escolher o vestido, que organizou a festa. Tudo era mentira. Tudo era parte de um plano calculado para usar sua família. Carmen, a madrinha e prima de Mariana, entrou no quarto naquele momento e encontrou a noiva encostada na porta, chorando silenciosamente. Mariana rapidamente colocou o dedo nos lábios, pedindo silêncio, e apontou para o corredor. Carmen aproximou-se e também ouviu a conversa. "O pai dela realmente vai transferir 40% da empresa para você após o casamento?" perguntou Leonardo. "Está no contrato nupcial. Seu Antônio é um homem de palavra. Ele quer ver a filhinha feliz e vai fazer qualquer coisa por isso." Ricardo respondeu com satisfação. "Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e, principalmente, se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando." Carmen segurou a mão de Mariana, ambas em choque. Antônio Santos, pai de Mariana, havia construído uma das maiores empresas de construção civil da região de Ribeirão Preto. Ele realmente amava a filha e faria qualquer sacrifício por sua felicidade. Mas estava sendo enganado por um homem que via Mariana apenas como um meio para conseguir dinheiro. E se ela descobrir? A voz de Leonardo soou preocupada. "Como ela vai descobrir? Mariana vive no mundo da lua. Ela acredita em conto de fadas, sempre acreditou. Desde que a conheci, ela só fala em amor verdadeiro, casamento feliz, filhos. É uma romântica incurável." Ricardo riu com desdém. Mariana fechou os olhos, lembrando-se de todas as vezes que falou sobre seus sonhos para Ricardo. Como ele riu quando ela disse que queria uma família grande, como ele mudou de assunto quando ela mencionou lua de mel, como ele sempre parecia desconfortável quando ela falava sobre o futuro deles. Carmen sussurrou no ouvido da prima que elas precisavam contar para todos. Mas Mariana balançou a cabeça. Ela não queria que sua família e amigos descobrissem que havia sido enganada daquela forma. Não suportaria a pena nos olhos de todos, especialmente de seu pai, que investiu tanto dinheiro na festa. "A Fernanda está grávida, você sabe disso?" disse Leonardo de repente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mariana sentiu como se o chão tivesse se aberto debaixo de seus pés. Carmen precisou segurá-la para que ela não caísse. Grávida. Fernanda estava esperando um filho de Ricardo enquanto ele se casava com outra.
Ela vai esperar quanto tempo? A voz de Ricardo soou tensa pela primeira vez. Ela disse que pode esperar uns 2 anos. Depois disso, vai querer que você assuma a criança publicamente. Leonardo respondeu. 2 anos é tempo suficiente para eu conseguir o que preciso da família Santos. Depois, se for necessário, eu me separo da Mariana. Ricardo falou como se estivesse discutindo um negócio qualquer. Mariana não conseguiu mais conter o choro. Carmen a abraçou, também com lágrimas nos olhos. 3 anos de relacionamento, 1 ano de noivado, meses de preparativos para o casamento, tudo baseado em mentiras. Ricardo nunca a amou. Ela era apenas uma transação comercial. Alguém bateu na porta do quarto. Era Isadora, a mãe de Mariana, avisando que faltavam 10 minutos para a cerimônia começar. Carmen rapidamente enxugou as lágrimas e disse que já estavam prontas. Isadora notou que algo estava errado, mas Mariana forçou um sorriso e disse que estava apenas nervosa. Quando ficaram sozinhas novamente, Mariana olhou para Carmen com uma determinação que surpreendeu a prima. Em vez do desespero que Carmen esperava ver, havia uma firmeza estranha nos olhos de Mariana. Ela havia tomado uma decisão. Não vou cancelar o casamento, disse Mariana limpando as lágrimas. Como assim? Você ouviu o que ele disse? Carmen não conseguia acreditar. Ouvi tudo, e é exatamente por isso que vou me casar. Mariana ajeitou o véu e verificou a maquiagem no espelho. Carmen tentou argumentar, mas Mariana estava irredutível. Ela havia passado a vida inteira sendo protegida pelo pai, sendo considerada ingênua por todos, sendo vista como uma romântica que vivia no mundo da lua. Mas naquele momento, ela descobriu uma força que não sabia que possuía. A música começou a tocar. Era hora de caminhar até o altar. Mariana respirou fundo, pegou o buquê e saiu do quarto. No corredor, encontrou seu pai, elegante em seu smoking preto, com lágrimas de emoção nos olhos. Antônio Santos era um homem de 65 anos, cabelos grisalhos, que havia dedicado a vida inteira para construir um império e dar o melhor para a família. Minha princesa, você está linda, disse Antônio, oferecendo o braço para a filha. Mariana segurou o braço do pai, sentindo uma pontada de culpa por não ter contado a verdade. Mas ela tinha um plano. Enquanto caminhavam pelo corredor da igreja, ela observou todos os convidados. Parentes, amigos da família, colegas de trabalho do pai, todos ali para celebrar o que acreditavam ser o dia mais feliz de sua vida. A Igreja do Rosário, uma das mais tradicionais de Ribeirão Preto, estava decorada com flores brancas e rosa. As velas acesas criavam uma atmosfera romântica que, em outras circunstâncias, teria emocionado Mariana. Mas agora, cada detalhe lhe lembrava de como havia sido enganada. Quando chegaram ao altar, Mariana viu Ricardo esperando-a com um sorriso que agora lhe parecia falso. Ele estava elegante em seu smoking azul marinho, cabelos bem penteados, postura confiante. Leonardo, ao seu lado, evitou olhar diretamente para ela. O padre Joaquim, que conhecia a família Santos há anos, sorriu calorosamente. Antônio beijou a testa da filha e entregou sua mão para Ricardo. Naquele momento, Mariana sentiu uma última pontada de dor. Seu pai estava realmente feliz, acreditando que estava entregando sua filha para um homem que a amaria e cuidaria dela para sempre. A cerimônia começou. Padre Joaquim falou sobre o amor, sobre a união sagrada, sobre a importância do compromisso. Cada palavra soava irônica para Mariana, que mantinha um sorriso fixo no rosto enquanto planejava o que diria quando chegasse sua vez de falar. Quando chegou o momento dos votos, Ricardo falou primeiro. Ele declarou seu amor eterno. Prometeu cuidar de Mariana na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. As palavras saíam facilmente de sua boca, como se ele tivesse ensaiado centenas de vezes. Mariana observou o rosto dele, procurando algum sinal de arrependimento, mas só viu determinação. Quando foi a vez de Mariana, ela respirou fundo e começou a falar. Suas palavras soaram como declarações de amor, mas quem conhecia a situação poderia perceber as sutis acusações escondidas nas entrelinhas. Ela falou sobre verdade, sobre confiança,
sobre a importância de conhecer realmente a pessoa com quem se casa. Ricardo começou a suar frio. Havia algo no tom de voz de Mariana, algo em seus olhos que o deixava desconfortável. Leonardo também notou e trocou um olhar preocupado com o amigo. Padre Joaquim, por sua vez, sorria emocionado, sem perceber a tensão no ar. Ricardo Silva Santos, você aceita Mariana como sua esposa para amá-la e respeitá-la em todos os momentos de sua vida? Perguntou o padre. Sim, aceito, respondeu Ricardo, mas sua voz tremeu ligeiramente. Mariana Santos Silva, você aceita Ricardo como seu esposo para amá-lo e respeitá-lo em todos os momentos de sua vida? O padre virou-se para ela. O silêncio na igreja foi total. Mariana olhou para Ricardo, depois para Leonardo, depois para a plateia cheia de pessoas que amava. Carmen estava na primeira fileira, tensa, esperando para ver o que a prima faria. Dona Helena, mãe de Ricardo, sorria confiante na segunda fileira. Padre, antes de responder, eu gostaria de dizer algumas palavras para todos os presentes, disse Mariana, sua voz clara e firme. O padre pareceu surpreso, mas assentiu. Mariana virou-se para a plateia, o coração batendo forte, mas determinada a seguir em frente com seu plano. Ela havia passado a vida inteira sendo protegida, sendo vista como frágil, mas naquele momento descobriu uma coragem que não sabia possuir. Quero agradecer a todos por estarem aqui neste, que deveria ser o dia mais feliz da minha vida, começou Mariana. Vocês vieram até aqui porque acreditam no amor, porque acreditam que Ricardo e eu somos feitos um para o outro. Ricardo tentou interrompê-la, mas Mariana continuou falando. Sua voz estava ficando mais forte a cada palavra. Antônio sorriu orgulhoso, pensando que a filha estava fazendo um discurso emocionante. Isadora limpou uma lágrima, tocada pela aparente felicidade da filha. Mas eu descobri algo hoje que mudou tudo, continuou Mariana. Descobri que nem sempre as pessoas são o que parecem ser. Descobri que às vezes a pessoa que dizemos amar pode ter segundas intenções. Um murmúrio começou a se espalhar pela igreja. Ricardo estava pálido. Leonardo tentava sinalizar para Mariana parar, mas ela ignorou ambos. Dona Helena levantou-se ligeiramente em seu banco, pressentindo que algo estava muito errado. Por isso, antes de dizer sim ou não, eu gostaria de compartilhar com vocês uma conversa que gravei no meu celular há poucos minutos, disse Mariana, tirando o aparelho de dentro do buquê. O silêncio na igreja ficou ensurdecedor. Ricardo tentou pegar o celular, mas Mariana afastou-se rapidamente. O padre Joaquim não sabia o que fazer. Carmen levantou-se, pronta para apoiar a prima no que fosse necessário. Mariana, não faça isso, sussurrou Ricardo desesperado. Por que não, Ricardo? Você não tem nada a esconder, tem? Ela respondeu, olhando diretamente nos olhos dele. Mariana conectou seu celular no sistema de som da igreja. A voz de Ricardo ecoou clara e nítida para todos os presentes. Primeiro, a confissão de que só estava se casando pelo dinheiro. Depois, a conversa sobre Fernanda. Por último, a revelação sobre a gravidez da amante. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. O caos se instalou na igreja. Alguns convidados gritaram de indignação. Outros ficaram em silêncio chocado. Antônio levantou-se furioso, não com a filha, mas com Ricardo. Isadora começou a chorar, mas não de emoção, e sim de raiva e decepção. Dona Helena tentou defender o filho, mas suas palavras apenas confirmaram que ela sabia de tudo. Seu Antônio, eu posso explicar. Ricardo tentou se aproximar do sogro. Explicar o quê? Que você planejou usar minha filha para salvar seus negócios? Que você tem uma amante grávida? Antônio estava vermelho de raiva. Leonardo tentou amenizar a situação, mas acabou piorando tudo ao confirmar que sabia da situação há meses. Os amigos de Ricardo na plateia começaram a vaiá-lo. Algumas senhoras da alta sociedade de Ribeirão Preto, amigas da família Santos, manifestaram seu apoio a Mariana. Carmen subiu ao altar e abraçou a prima, sussurrando palavras de encorajamento. Isadora também se aproximou, envolvendo a filha em seus braços. Antônio, ainda furioso,
apontou o dedo para Ricardo e gritou que nunca mais queria vê-lo perto da família. Dona Helena, a senhora sabia de tudo isso? Perguntou Isadora, confrontando a mãe de Ricardo. Isadora, você não entende. Nossos filhos são jovens, eles podem aprender a se amar. O importante era garantir o futuro deles, respondeu Dona Helena, tentando se justificar. Garantir o futuro, mentindo e enganando? Isadora estava indignada. As duas mulheres começaram a discutir na frente de todos. Dona Helena insistia que havia feito o melhor para o filho, enquanto Isadora a acusava de ter participado de uma farsa cruel. Os convidados assistiam à discussão em choque, muitos tirando fotos e gravando vídeos. Em meio ao caos, uma mulher entrou na igreja. Era Fernanda, a secretária e amante de Ricardo. Ela estava claramente grávida, com uma barriga de aproximadamente 5 meses. Sua presença causou ainda mais tumulto. Mariana olhou para ela com uma mistura de raiva e curiosidade. Fernanda, o que você está fazendo aqui? Ricardo estava desesperado. Vim porque preciso falar com todos, especialmente com a Mariana. Fernanda respondeu, caminhando em direção ao altar. O silêncio voltou a tomar conta da igreja. Todos queriam ouvir o que a amante tinha a dizer. Mariana, mesmo ferida, sentiu curiosidade. Fernanda parou diante dela, as duas mulheres se encarando pela primeira vez, sabendo a verdade sobre a situação. Mariana, eu sei que você não tem motivo nenhum para me ouvir, mas eu preciso te pedir perdão, disse Fernanda com lágrimas nos olhos. Perdão? Você estava tendo um caso com meu noivo, Mariana respondeu, mas sua voz não tinha raiva, apenas cansaço. Eu sei, e foi o maior erro da minha vida, mas eu também fui enganada por ele. Fernanda olhou para Ricardo com desdém. Fernanda começou a contar sua versão da história. Ela era uma mulher de 35 anos, divorciada, com 2 filhos pequenos para criar. Quando Ricardo a contratou como secretária, 2 anos atrás, ela estava passando por dificuldades financeiras. Ele se aproveitou de sua vulnerabilidade. Ele me disse que você era apenas uma amiga da família, que seus pais estavam pressionando vocês a namorarem, mas que ele não sentia nada por você, continuou Fernanda. Isso é mentira, gritou Ricardo. É mentira? Então por que você me prometeu que ia terminar com ela depois do casamento? Por que você disse que só estava com ela pelo dinheiro? Fernanda virou-se para ele furiosa. A revelação de Fernanda confirmou tudo o que Mariana havia ouvido na gravação. Mas havia mais. Fernanda contou que Ricardo havia prometido assumir o filho e se casar com ela após conseguir o que queria da família Santos. Ela acreditou nas mentiras dele porque estava apaixonada e desesperada. Quando eu soube que vocês realmente iam se casar, eu confrontei ele. Foi aí que ele me disse a verdade. Que você era apenas um meio para ele conseguir dinheiro e salvar a empresa dele, disse Fernanda para Mariana. Carmen, que estava ouvindo tudo, não conseguiu se conter e gritou que Ricardo era um canalha. Outros convidados concordaram. Antônio estava tão furioso que precisou ser contido por 2 amigos para não partir para cima de Ricardo fisicamente. Padre Joaquim, que havia permanecido em silêncio durante todo o drama, finalmente se pronunciou. Ele disse que nunca havia presenciado algo assim em seus 40 anos de sacerdócio. Com tristeza, declarou que não poderia prosseguir com a cerimônia nas circunstâncias atuais. Ricardo, você traiu a confiança de 2 mulheres e de 2 famílias. Isso não é digno de um homem cristão, disse o padre claramente decepcionado. Ricardo tentou uma última cartada. Ele se ajoelhou diante de Mariana, pedindo perdão e prometendo que mudaria. Disse que realmente havia aprendido a amá-la durante o relacionamento, que se arrependia de tudo, mas suas palavras soaram vazias depois de tudo o que havia sido revelado. Ricardo, levante-se. Você teve 3 anos para me amar de verdade e escolheu me enganar. Agora é tarde demais. Mariana falou com uma firmeza que surpreendeu a todos, inclusive ela mesma. Leonardo, percebendo que a situação estava perdida, tentou convencer Ricardo a ir embora. Dona Helena também insistiu para que o filho saísse da igreja. Mas Ricardo estava desesperado. Ele havia investido 2 anos planejando aquele golpe e agora via tudo desmoronar. Foi quando Fernanda fez uma nova revelação que deixou todos em choque.
Ela disse que Ricardo não era apenas irresponsável nos relacionamentos, mas também nos negócios. A empresa dele estava falida, porque ele havia desviado dinheiro dos clientes para sustentar seu estilo de vida luxuoso. Ele me pediu para falsificar documentos da empresa. Quando eu me recusei, ele me ameaçou dizendo que me demitiria e que eu não conseguiria outro emprego, revelou Fernanda. Antônio, que era um empresário respeitado e conhecia bem o mercado, imediatamente entendeu as implicações. Ele havia planejado uma fusão com a empresa de Ricardo, mas agora percebia que quase havia colocado seu próprio negócio em risco. A raiva dele aumentou ainda mais. Você não é apenas um golpista sentimental, Ricardo. Você é um criminoso, disse Antônio, alto o suficiente para todos ouvirem. Alguns convidados começaram a sair da igreja, constrangidos com toda a situação. Outros permaneceram, curiosos para ver como tudo terminaria. Mariana olhou ao redor e viu o caos que sua revelação havia causado. Por um momento, se arrependeu de ter exposto tudo publicamente. Mas então, ela lembrou-se de todas as mentiras, de todos os planos elaborados para enganá-la e usar sua família. Lembrou-se da risada cruel de Ricardo quando ele disse que ela era ingênua demais para desconfiar. Naquele momento, ela soube que havia feito a coisa certa. Carmen se aproximou da prima e sussurrou que elas deviam sair dali. Isadora concordou, dizendo que Mariana já havia mostrado sua dignidade e força. Antônio, ainda furioso, mas preocupado com a filha, também sugeriu que fossem embora. Não, disse Mariana, surpreendendo a todos. Não vou sair correndo como se eu tivesse feito algo errado. Quem tem que sair é ele. A determinação na voz de Mariana impressionou todos os presentes. Ela havia descoberto uma força interior que nem sabia que possuía. Ricardo, percebendo que havia perdido completamente o controle da situação, finalmente decidiu ir embora. Mas antes, fez uma última tentativa de chantagear Antônio. Seu Antônio, o senhor vai se arrepender disso. Eu sei coisas sobre seus negócios que podem prejudicá-lo, ameaçou Ricardo. Pode falar o que quiser, Ricardo. Meus negócios são limpos e sempre foram, mas os seus... Bem, acho que você deveria se preocupar com suas próprias ameaças. Antônio respondeu calmamente. A resposta segura de Antônio deixou claro que ele não tinha nada a temer. Ricardo percebeu que havia perdido também sua última carta na manga. Com Leonardo ao seu lado, ele finalmente saiu da igreja sob os olhares de desprezo dos convidados. Dona Helena tentou se desculpar com a família Santos antes de sair, mas Isadora disse que não queria mais contato com ela. A mulher saiu de cabeça baixa, claramente envergonhada pelo comportamento do filho e pela própria participação no esquema. Quando Ricardo e sua família finalmente saíram, a igreja ficou em silêncio. Mariana estava parada no altar, ainda vestida de noiva, mas agora livre da ilusão que havia dominado sua vida nos últimos 3 anos. Padre Joaquim aproximou-se dela com um sorriso gentil. Mariana, você mostrou uma coragem impressionante hoje. Sei que foi doloroso, mas você fez a coisa certa, disse o padre. Obrigada, padre. Eu só não queria que minha família fosse enganada também, respondeu Mariana, ainda tentando processar tudo o que havia acontecido. Fernanda aproximou-se novamente, hesitante. Ela queria falar mais com Mariana, mas não sabia se seria bem-vinda. Mariana, notando a presença dela, virou-se e olhou nos olhos da mulher que havia sido sua rival sem que ela soubesse. Fernanda, eu não vou mentir dizendo que não estou magoada, mas eu entendo que você também foi enganada por ele, disse Mariana, mostrando uma maturidade que surpreendeu a todos. Mariana, eu sei que você não tem motivo para me ajudar, mas eu não sei o que fazer agora. Estou grávida, sem emprego e com 2 filhos para criar. Fernanda estava chorando. Antônio, que havia ouvido a conversa, aproximou-se. Para surpresa de todos, ele ofereceu ajuda a Fernanda. Disse que ela poderia trabalhar em uma das empresas parceiras, com um salário justo e licença maternidade garantida. Sua generosidade emocionou Fernanda, que não esperava tal gesto. Por que o senhor está me ajudando? Perguntou Fernanda, ainda incrédula. Porque você foi corajosa o suficiente para vir aqui e contar a verdade.
E porque toda criança merece ter uma mãe que pode sustentá-la dignamente, respondeu Antônio. A atitude do pai emocionou Mariana ainda mais. Ela percebeu que estava rodeada de pessoas boas que a amavam verdadeiramente. Ricardo havia tentado usar isso contra ela, mas acabou revelando o quanto ela era querida e protegida. Carmen sugeriu que todos fossem para a casa da família Santos. Ela disse que Mariana precisava de um tempo para se recuperar e processar tudo o que havia acontecido. Isadora concordou, dizendo que haviam preparado comida para 200 pessoas e que não fazia sentido desperdiçar. Alguns dos convidados mais próximos aceitaram o convite. Eles queriam mostrar apoio a Mariana e demonstrar que a respeitavam pela coragem que havia demonstrado. A festa que deveria ser de casamento se transformou em uma celebração de força e dignidade feminina. Na casa dos Santos, Mariana trocou o vestido de noiva por um vestido mais simples. Quando desceu para a sala, encontrou seus amigos e familiares, esperando-a com sorrisos de apoio. Não havia pena em seus olhos, apenas admiração e carinho. Filha, eu estou orgulhoso de você, disse Antônio, abraçando Mariana. Você salvou nossa família de um golpe muito bem planejado. Pai, eu me sinto tão idiota. Como eu não percebi nada? Mariana ainda se culpava. Porque você é uma pessoa boa que acredita no melhor das pessoas. Isso não é um defeito, é uma qualidade. O problema era ele, não você, respondeu Isadora, acariciando o cabelo da filha. Durante a festa improvisada, muitos convidados se aproximaram de Mariana para elogiá-la. Várias mulheres mais velhas contaram histórias de como também haviam passado por situações difíceis com homens e como a coragem era fundamental para superá-las. Dona Conceição, uma senhora de 70 anos, amiga da família, contou que havia descoberto uma traição do marido depois de 20 anos de casamento. Ela disse que na época não teve coragem de confrontá-lo publicamente e que admirava a força de Mariana. Menina, você fez o que eu gostaria de ter feito 40 anos atrás. Você se defendeu e defendeu sua família. Isso é dignidade, disse Dona Conceição. Outras mulheres concordaram, transformando a festa em uma espécie de círculo de apoio feminino. Mariana percebeu que sua experiência, por mais dolorosa que fosse, estava inspirando outras mulheres a refletirem sobre suas próprias vidas e relacionamentos. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Nos dias que se seguiram, a história do casamento que não aconteceu se espalhou por toda Ribeirão Preto. Algumas pessoas criticaram Mariana por ter exposto tudo publicamente, mas a maioria a apoiou. Ela recebeu mensagens de mulheres de toda a região, contando suas próprias experiências e agradecendo por ter dado um exemplo de coragem. Fernanda conseguiu o emprego que Antônio havia prometido. Ela trabalharia no departamento financeiro de uma empresa de materiais de construção, com um salário que permitiria sustentar seus filhos dignamente. Ela e Mariana não se tornaram amigas, mas desenvolveram um respeito mútuo. Ricardo tentou contatar Mariana várias vezes nas primeiras semanas, mas ela não respondia. Ele chegou a ir na casa dela, mas Antônio deixou claro que ele não era bem-vindo. Desesperado, Ricardo tentou espalhar mentiras sobre a família Santos, mas sua reputação estava tão destroçada que ninguém acreditava nele. A empresa de Ricardo acabou falindo completamente um mês depois do casamento cancelado. As investigações revelaram que ele realmente havia desviado dinheiro de clientes, confirmando o que Fernanda havia dito na igreja. Ele teve que vender todos os seus bens para pagar as dívidas e evitar processos criminais. Leonardo, o padrinho que sabia de tudo, também enfrentou consequências. Vários amigos em comum cortaram relações com ele por não ter alertado Mariana sobre a farsa. Ele perdeu clientes em seu escritório de advocacia e teve que se mudar para outra cidade para recomeçar a vida. Dona Helena, mãe de Ricardo, tentou se redimir com a família Santos. Mas o estrago estava feito. Ela perdeu várias amizades na alta sociedade local e teve que lidar com a vergonha de ter participado de um esquema tão cruel. Ela se mudou para São Paulo, onde ninguém conhecia a história.
Mariana, por sua vez, decidiu tirar férias do trabalho para se recuperar emocionalmente. Ela trabalhava como gerente de marketing na empresa do pai, mas sentia que precisava de um tempo para redescobrir quem era sem Ricardo em sua vida. Carmen sugeriu que elas fizessem uma viagem para a praia. As duas primas foram para Ubatuba, no litoral de São Paulo. Mariana passou 2 semanas caminhando na praia, lendo livros, conversando com Carmen e refletindo sobre sua vida. Ela percebeu que havia perdido sua identidade durante o relacionamento com Ricardo, sempre tentando ser a mulher que ele queria que ela fosse. Carmen, eu nem lembro mais do que eu gostava de fazer antes de conhecer o Ricardo, confessou Mariana durante uma caminhada na areia. Você gostava de pintar, lembra? Você pintava quadros lindos e sonhava em ter uma exposição. Carmen respondeu. Mariana havia esquecido completamente da pintura. Ricardo sempre disse que arte era perda de tempo, que ela deveria focar em coisas mais práticas. Aos poucos, ela havia abandonado todos os seus hobbies para se dedicar ao relacionamento e ao trabalho. De volta a Ribeirão Preto, Mariana montou um pequeno ateliê no quarto que seria do bebê que ela e Ricardo haviam planejado ter. Começou a pintar novamente, descobrindo que a arte a ajudava a processar suas emoções. Suas primeiras telas retratavam tempestades e paisagens sombrias, refletindo sua dor. Com o tempo, suas pinturas foram ficando mais coloridas e alegres. Ela estava se curando e redescobria a alegria de viver. Antônio e Isadora notaram a mudança na filha e ficaram felizes em vê-la sorrindo genuinamente novamente. 3 meses depois do casamento cancelado, Mariana decidiu voltar ao trabalho. Mas ela tinha uma condição. Queria criar um novo departamento na empresa, focado em responsabilidade social. Antônio adorou a ideia e deu total apoio à filha. O primeiro projeto de Mariana foi criar um centro de apoio para mulheres em situação de vulnerabilidade. Ela queria ajudar mulheres como Fernanda, que se encontravam em relacionamentos abusivos ou exploratórios. O centro ofereceria orientação jurídica, apoio psicológico e capacitação profissional. Para sua surpresa, Fernanda se ofereceu para ajudar com o projeto. Ela havia dado à luz uma menina saudável e queria retribuir a ajuda que havia recebido. Fernanda conhecia muitas mulheres em situações similares e poderia orientar sobre as necessidades reais do público-alvo. Mariana, eu sei que pode parecer estranho, mas eu gostaria de trabalhar com você nesse projeto, disse Fernanda durante uma reunião. Por quê? Perguntou Mariana, curiosa. Porque você me mostrou que é possível ser forte e digna mesmo nas piores situações. Eu quero aprender isso e ensinar outras mulheres também, respondeu Fernanda com sinceridade. Mariana aceitou a proposta. Trabalhando juntas, as duas mulheres desenvolveram uma amizade inesperada. Elas haviam sido vítimas do mesmo homem, mas escolheram transformar essa experiência negativa em algo positivo para outras mulheres. O centro de apoio foi inaugurado 6 meses depois do casamento cancelado. O evento contou com a presença de autoridades locais, empresários e muitas mulheres interessadas nos serviços oferecidos. Mariana fez um discurso emocionante sobre a importância de apoiar umas às outras. Este centro existe porque acredito que toda mulher merece ser tratada com dignidade e respeito. E nenhuma de nós deveria aceitar menos do que merecemos, disse Mariana para a plateia. Durante o primeiro ano de funcionamento, o centro atendeu mais de 300 mulheres. Muitas conseguiram sair de relacionamentos abusivos, outras encontraram emprego, algumas descobriram talentos que não sabiam que possuíam. O sucesso do projeto emocionava Mariana e dava sentido à sua dor passada. Foi durante uma das palestras do centro que Mariana conheceu o Dr. Paulo, um psicólogo voluntário de 42 anos. Ele havia se divorciado recentemente e decidiu dedicar parte de seu tempo livre para ajudar outras pessoas. Paulo era gentil, inteligente e tinha um senso de humor que fazia Mariana rir. Mariana, posso te fazer uma pergunta pessoal? Disse Paulo após uma das reuniões do centro. Claro, respondeu ela. Você já pensou em namorar novamente? Perguntou Paulo, corado. A pergunta pegou Mariana de surpresa.
Ela havia se concentrado tanto no trabalho e no centro que não havia pensado em relacionamentos, mas a presença de Paulo a fazia sentir algo que não experimentava há muito tempo: borboletas no estômago. Eu não sei. Por que você está perguntando? Respondeu Mariana, tentando esconder o nervosismo. Porque eu gostaria muito de te convidar para jantar, disse Paulo com um sorriso tímido. Mariana hesitou. Parte dela queria aceitar, mas outra parte tinha medo de se machucar novamente. Paulo percebeu sua hesitação e rapidamente se explicou, dizendo que não havia pressa e que ela poderia pensar sobre o convite. Naquela noite, Mariana conversou com Carmen sobre Paulo. A prima encorajou-a a dar uma chance para si mesma, lembrando que nem todos os homens eram como Ricardo. Carmen havia notado como Mariana ficava animada quando falava sobre Paulo. Mari, você merece ser feliz. Não deixe que o Ricardo continue controlando sua vida mesmo à distância, aconselhou Carmen. No dia seguinte, Mariana procurou Paulo no centro e aceitou o convite para jantar. Eles foram a um restaurante simples e aconchegante no centro de Ribeirão Preto. A conversa fluiu naturalmente, eles riram muito e Mariana se sentiu confortável pela primeira vez em muito tempo. Paulo contou sobre seu divórcio, que havia acontecido porque ele e a ex-esposa haviam crescido em direções diferentes. Não houve traição ou drama, apenas o reconhecimento de que não eram mais compatíveis. Mariana apreciou a honestidade dele e contou sua própria história. Mariana, eu admiro muito sua coragem. Não deve ter sido fácil expor tudo daquela forma, disse Paulo. Na época não pareceu corajoso, pareceu necessário. Eu não podia deixar que ele continuasse enganando a todos, respondeu Mariana. O relacionamento de Mariana e Paulo evoluiu lentamente. Eles se encontravam regularmente, conversavam por horas no telefone e compartilhavam interesses em comum. Paulo respeitava o tempo que Mariana precisava para confiar novamente e nunca a pressionava. 6 meses depois do primeiro encontro, Paulo conheceu a família de Mariana. Antônio e Isadora gostaram imediatamente dele. Paulo era transparente, trabalhador e claramente apaixonado por Mariana. Ele não tentava impressionar com dinheiro ou status, apenas com sinceridade. Este é um homem de verdade, comentou Antônio com Isadora após Paulo ir embora. Sim, e veja como a Mariana brilha quando está com ele, concordou Isadora. 1 ano e meio depois do casamento cancelado, Mariana estava completamente transformada. Ela havia redescoberto sua paixão pela arte, criado um projeto social de sucesso e encontrado um amor verdadeiro. Sua experiência traumática havia se tornado a base para uma vida mais autêntica e significativa. Ricardo, por outro lado, continuava enfrentando as consequências de suas ações. Ele havia se mudado para uma cidade pequena no interior, onde trabalhava como vendedor em uma loja de eletrodomésticos. Sua reputação estava destruída e ele lutava para reconstruir sua vida. Fernanda, que havia se tornado uma das coordenadoras do centro de apoio, recebia pensão alimentícia de Ricardo para a filha. Ela havia se especializado em orientação financeira para mulheres e se realizava profissionalmente. Sua filha crescia saudável e cercada de carinho. Em uma tarde de sábado, exatamente 2 anos após o casamento cancelado, Paulo levou Mariana para uma caminhada no Parque Curupira, um dos locais favoritos deles. Era o mesmo dia da semana em que ela deveria ter se casado com Ricardo, mas agora a data tinha um significado completamente diferente. Mariana, eu quero te perguntar uma coisa, disse Paulo, parando próximo ao lago do parque. O que é? Perguntou ela, notando que ele estava nervoso. Paulo se ajoelhou e tirou uma pequena caixa do bolso. Mariana cobriu a boca com as mãos, surpresa e emocionada. Mas desta vez, as lágrimas em seus olhos eram de alegria, não de dor. Mariana Santos, você quer se casar comigo? Perguntou Paulo com um sorriso radiante. Sim, respondeu Mariana sem hesitar, sabendo que desta vez o sim vinha do coração. O pedido de casamento aconteceu de forma simples e sincera, exatamente como Mariana sempre havia sonhado em seu íntimo. Não havia câmeras, convidados ou pressão.
Era apenas amor genuíno entre duas pessoas que se encontraram no momento certo de suas vidas. Eles marcaram o casamento para 6 meses depois, dando tempo para Mariana organizar tudo sem pressa. Desta vez, ela queria uma cerimônia íntima, apenas com família e amigos próximos. A experiência anterior havia lhe ensinado que o importante não era a grandiosidade da festa, mas a sinceridade dos sentimentos. A notícia do noivado se espalhou rapidamente entre os conhecidos de Mariana. Todos ficaram felizes por ela, especialmente as mulheres que haviam sido atendidas no centro de apoio. Elas viam Mariana como um exemplo de que era possível superar traumas e encontrar a felicidade. Carmen foi escolhida como madrinha novamente, e desta vez ela estava genuinamente emocionada. Fernanda, que havia se tornado uma amiga próxima, também foi convidada para a cerimônia. A transformação no relacionamento entre as duas mulheres era uma prova de que o perdão e a compreensão podem superar mágoas. Durante os preparativos, Mariana tomou várias decisões diferentes do casamento anterior. Ela escolheu um vestido mais simples, mas que refletia sua personalidade. As flores foram escolhidas por ela, não por um cerimonialista. Cada detalhe tinha seu toque pessoal. Padre Joaquim, que havia presenciado o drama do casamento anterior, ficou honrado em celebrar a nova cerimônia. Ele conhecia bem a jornada de Mariana e sabia que desta vez ela estava se casando pelos motivos certos. Mariana, é uma alegria ver você feliz de verdade, disse o padre durante um dos encontros preparatórios. Padre, eu aprendi que às vezes precisamos passar pela tempestade para valorizar o sol, respondeu Mariana com sabedoria. Na semana do casamento, Mariana recebeu uma carta inesperada. Era de uma das mulheres atendidas no centro que havia conseguido sair de um relacionamento abusivo e agora estava se formando em enfermagem. A carta dizia que Mariana havia salvado sua vida ao mostrar que era possível ser forte e independente. A carta emocionou Mariana profundamente. Ela percebeu que sua experiência dolorosa havia se transformado em uma ferramenta para ajudar outras pessoas. O sofrimento que quase a destruiu se tornou sua maior força. No dia do casamento, Mariana acordou tranquila e feliz. Não havia nervosismo, apenas expectativa. Carmen chegou cedo para ajudá-la a se arrumar, e as duas conversaram sobre como a vida havia mudado nos últimos 2 anos. Mari, você lembra como estava destroçada naquele dia na igreja? Perguntou Carmen, enquanto penteava o cabelo da prima. Lembro. Mas também lembro que foi naquele dia que descobri quem eu realmente era, respondeu Mariana, olhando-se no espelho. A cerimônia aconteceu na capela da fazenda da família Santos, um local cheio de história e significado. Apenas 50 pessoas estavam presentes, todas especiais na vida de Mariana e Paulo. A decoração era simples, com flores do campo e velas brancas. Quando Mariana desceu as escadas da casa para encontrar seu pai, Antônio estava com lágrimas nos olhos. Desta vez, eram lágrimas de alegria pura. Ele sabia que estava entregando sua filha para um homem que a amava de verdade. Filha, você está radiante, disse Antônio, oferecendo o braço. Pai, eu estou feliz. Feliz de verdade, respondeu Mariana, com um sorriso que iluminava todo o seu rosto. A caminhada até a capela foi diferente da anterior. Mariana não sentia peso nos ombros. Não havia dúvidas em seu coração. Ela via Paulo esperando-a no altar com um sorriso sincero e lágrimas de emoção, e soube que estava no lugar certo. A cerimônia foi simples e emocionante. Os votos foram escritos por eles mesmos, falando sobre crescimento, compreensão e amor verdadeiro. Quando chegou o momento do sim, não houve hesitação, apenas certeza e alegria. Durante a festa, que aconteceu no jardim da fazenda, Mariana observou todos os convidados. Fernanda estava lá com sua filha pequena. As mulheres do centro de apoio celebravam junto. Os amigos verdadeiros sorriavam com sinceridade. Era exatamente como ela sempre havia sonhado que um casamento deveria ser. No final da noite, quando os convidados já haviam partido, Mariana e Paulo ficaram sozinhos no jardim. Eles dançaram uma última música, abraçados sob as estrelas. Mariana olhou para o céu e agradeceu por toda a jornada que a havia levado até ali.
Paulo, obrigada por me ensinar o que é amor de verdade, sussurrou Mariana. Obrigado você por me permitir fazer parte da sua vida, respondeu Paulo, beijando a testa da esposa. 6 meses depois do casamento, Mariana descobriu que estava grávida. A notícia a encheu de alegria, mas também de uma reflexão profunda. Se tivesse se casado com Ricardo, poderia estar esperando um filho de um homem que não a amava. Agora, carregava no ventre o fruto de um amor verdadeiro. Paulo ficou eufórico com a notícia. Eles haviam conversado sobre ter filhos e ambos sonhavam em formar uma família. A gravidez de Mariana foi tranquila e cercada de muito carinho. Paulo a acompanhava em todas as consultas e se preparava para ser pai com dedicação. O centro de apoio continuava crescendo. Mariana, mesmo grávida, mantinha-se ativa no projeto. Ela havia contratado uma equipe qualificada e o centro agora funcionava de forma autônoma. Fernanda havia se tornado a coordenadora geral e conduzia o trabalho com competência e carinho. Mariana, eu queria te agradecer por ter me dado uma segunda chance, disse Fernanda durante uma das reuniões do centro. Fernanda, nós duas merecíamos uma segunda chance. O Ricardo nos ensinou que podemos ser mais fortes do que imaginávamos, respondeu Mariana. 3 anos após o casamento cancelado, Mariana deu à luz uma menina que recebeu o nome de Sofia. A bebê nasceu saudável e trouxe ainda mais alegria para a vida do casal. Antônio e Isadora se derreteram com a neta e Paulo se revelou um pai dedicado e carinhoso. No primeiro aniversário de Sofia, a família organizou uma festa no jardim da fazenda. Entre os convidados estavam todas as pessoas que haviam apoiado Mariana durante sua jornada de superação. Fernanda estava lá com sua filha, agora uma criança de 4 anos, alegre e saudável. Durante a festa, Mariana olhou ao redor e se emocionou. Ela havia construído uma vida linda e significativa a partir das cinzas de uma grande decepção. Sua família estava completa, seu trabalho tinha propósito e ela havia encontrado o amor verdadeiro. Carmen, que agora também estava casada e esperando seu primeiro filho, aproximou-se da prima. As duas mulheres se abraçaram, lembrando de tudo o que haviam passado juntas. Mari, você lembra quando me disse que sua vida havia acabado naquele dia na igreja? Perguntou Carmen. Lembro. Eu estava errada. Minha vida não acabou naquele dia, ela começou, respondeu Mariana, olhando para Paulo brincando com Sofia. Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora, Mariana colocou Sofia para dormir e saiu para o jardim. Ela pensou em Ricardo e se perguntou onde ele estaria. Não sentia raiva, apenas uma tristeza pelas oportunidades que ele havia desperdiçado. Paulo encontrou-a no jardim e sentou-se ao seu lado. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas apreciando a tranquilidade da noite. Mariana apoiou a cabeça no ombro do marido e suspirou de contentamento. — Em que você está pensando? Perguntou Paulo. — Estou pensando em como a vida pode ser surpreendente. Às vezes, o que parece ser o fim é apenas o começo, respondeu Mariana. 5 anos depois do casamento cancelado, Mariana havia se tornado uma referência em responsabilidade social na região. O centro de apoio havia atendido mais de 1000 mulheres e se tornado modelo para outras cidades. Ela recebia convites para dar palestras e compartilhar sua experiência. Durante uma dessas palestras, uma jovem de 25 anos se aproximou de Mariana. Ela contou que estava passando por uma situação similar ao que Mariana havia vivido e perguntou como encontrar coragem para tomar uma decisão. A coragem não é a ausência do medo, é agir apesar do medo. Você já sabe qual é a decisão certa, só precisa confiar em si mesma, aconselhou Mariana. A jovem agradeceu e saiu determinada a mudar sua vida. Mariana sorriu, lembrando-se de como era importante ter exemplos de força e superação. Ela havia se tornado o que gostaria de ter tido quando estava enfrentando sua própria crise. Paulo e Mariana tiveram mais 2 filhos, um menino chamado Gabriel e outra menina, Helena. A família cresceu feliz e unida. As crianças cresceram ouvindo histórias sobre coragem, honestidade
e a importância de tratar todas as pessoas com dignidade. Sofia, agora com 5 anos, gostava especialmente de visitar o centro de apoio com a mãe. Ela brincava com as outras crianças, enquanto Mariana trabalhava. Sem saber, a menina estava aprendendo sobre empatia e solidariedade desde pequena. Fernanda havia se casado com um colega de trabalho, um homem gentil que aceitou sua filha como própria. Ela continuava trabalhando no centro e havia se tornado uma das pessoas mais próximas de Mariana. As duas mulheres haviam construído uma amizade sólida, baseada no respeito mútuo e na superação compartilhada. Antônio, agora avô de 3 netos, estava aposentado e dedicava seu tempo à família e ao centro de apoio. Ele havia criado uma fundação para garantir a sustentabilidade financeira do projeto. Isadora se realizara como avó e ajudava Mariana a cuidar das crianças. Em uma manhã de domingo, exatamente 7 anos após o casamento cancelado, Mariana acordou e olhou pela janela. O sol brilhava intensamente, os pássaros cantavam e seus filhos riam no jardim. Paulo estava fazendo café e o cheiro delicioso subia pela casa. Ela desceu para a cozinha e abraçou o marido por trás. Paulo virou-se e a beijou, como fazia todas as manhãs, desde que se conheceram. Era um gesto simples, mas cheio de amor e cumplicidade. "Bom dia, meu amor", disse Paulo. "Bom dia. Você sabe que dia é hoje?" perguntou Mariana com um sorriso misterioso. "Domingo?" Paulo fingiu não entender. "Hoje faz 7 anos que não me casei com Ricardo", disse Mariana, rindo. Paulo riu também. Eles haviam transformado aquela data em uma celebração particular. Todo ano, naquele dia, eles comemoravam a decisão corajosa que Mariana havia tomado e que mudou o rumo de suas vidas. "E hoje faz 7 anos que você se salvou e, sem saber, me salvou também", respondeu Paulo, puxando-a para um abraço. As crianças entraram correndo na cozinha, interrompendo o momento romântico dos pais. Sofia queria mostrar um desenho que havia feito. Gabriel pediu ajuda para amarrar o tênis e Helena queria colo. A casa se encheu de risos e alegria. Naquele domingo, a família decidiu fazer um piquenique no parque, onde Paulo havia pedido Mariana em casamento. Eles estenderam uma toalha na grama, comeram sanduíches e brincaram com as crianças. Era uma felicidade simples, mas profunda. Enquanto observava Paulo ensinando Gabriel a empinar pipa, Mariana refletiu sobre sua jornada. Ela havia passado por uma das piores experiências de sua vida, mas conseguiu transformá-la em algo positivo. Havia ajudado centenas de mulheres, construído uma família linda e encontrado um propósito de vida. Sofia se aproximou da mãe e perguntou por que ela estava chorando. Mariana limpou as lágrimas e explicou que às vezes choramos de felicidade. A menina ficou pensativa e depois disse que também queria chorar de felicidade quando crescesse. "Mamãe, você vai me ensinar a ser corajosa como você?" perguntou Sofia. "Claro, meu amor. Mas você já é corajosa. A coragem está dentro de nós, só precisamos acreditar", respondeu Mariana, abraçando a filha. Ao final do dia, quando as crianças já estavam dormindo, Mariana e Paulo sentaram-se na varanda de casa. Era um ritual deles conversar sobre o dia antes de dormir. Naquela noite, eles falaram sobre planos para o futuro e sonhos que ainda queriam realizar. "Paulo, você se arrepende de alguma coisa na nossa vida?" perguntou Mariana. "Sim, de uma coisa", respondeu Paulo, fazendo Mariana ficar preocupada. "Do quê?" ela perguntou. "De não ter te conhecido antes", disse Paulo, rindo. Mariana bateu no braço dele, rindo também. Era uma brincadeira que ele sempre fazia quando ela perguntava isso, mas, na verdade, ela sabia que eles se conheceram no momento certo. Se tivessem se encontrado antes, ela ainda estaria com Ricardo e não teria a sabedoria que a experiência lhe trouxe. "Eu não me arrependo de nada, nem mesmo do Ricardo", disse Mariana, surpreendendo Paulo. "Como assim?" ele perguntou. "Porque foi através dele que descobri quem eu realmente sou. Se ele não tivesse me enganado, eu nunca teria desenvolvido essa força interior. Eu seria apenas uma mulher protegida e ingênua para sempre", ela explicou. Paulo entendeu o que ela queria dizer. Mariana havia se tornado uma mulher extraordinária, através das adversidades.
Sua experiência dolorosa a havia transformado em alguém capaz de ajudar outras pessoas e de construir uma vida verdadeiramente significativa. Naquela noite, antes de dormir, Mariana pensou em todas as mulheres que conheceu ao longo dos anos, mulheres que superaram traições, abandonos, violência doméstica, dificuldades financeiras. Todas elas haviam encontrado força dentro de si mesmas para recomeçar. Ela pensou especialmente em uma senhora de 70 anos que havia procurado o centro após descobrir que o marido havia dilapidado toda a aposentadoria dela em jogos. A mulher estava desesperada, achando que era tarde demais para recomeçar. Mariana a ajudou a processar o marido e a recuperar parte do dinheiro. Dona Maria, nunca é tarde para recomeçar. A senhora tem sabedoria e experiência que nenhum jovem tem. Mariana havia dito para ela. A senhora seguiu o conselho e abriu um pequeno negócio de doces caseiros. Hoje, aos 75 anos, ela era financeiramente independente e orgulhosa de si mesma. Sua história inspirava outras mulheres mais velhas a não desistirem de suas vidas. Histórias como essa lembravam Mariana de que sua própria experiência havia criado um efeito multiplicador. Cada mulher que ela ajudava se tornava capaz de ajudar outras. O centro de apoio havia se tornado um ponto de luz em Ribeirão Preto. O prefeito da cidade havia proposto que Mariana se candidatasse a vereadora para ampliar seu trabalho social. Ela estava considerando a proposta, mas queria conversar com Paulo e a família antes de tomar uma decisão. A política poderia ser uma ferramenta para ajudar ainda mais pessoas. Na manhã seguinte, Mariana acordou com Sofia pulando na cama. A menina estava animada porque era o último dia de aula antes das férias escolares. Gabriel e Helena também correram para o quarto dos pais, transformando a manhã tranquila em uma bagunça gostosa. Durante o café da manhã, Paulo perguntou a Mariana sobre a proposta do prefeito. As crianças prestaram atenção, mesmo sem entender completamente do que se tratava. Sofia perguntou se a mãe ia virar uma princesa se entrasse na política. Não, amor. Mas eu poderia ajudar ainda mais mulheres que precisam de ajuda, explicou Mariana para a filha. Então você deve aceitar, mamãe. A professora disse que devemos sempre ajudar as pessoas, disse Sofia com a sabedoria inocente das crianças. A observação da filha fez Mariana sorrir. Era incrível como as crianças às vezes conseguiam simplificar questões complexas. Se ela podia ajudar mais pessoas através da política, talvez devesse mesmo considerar a proposta seriamente. Naquela tarde, Mariana foi ao centro de apoio para uma reunião com a equipe. Fernanda havia preparado o relatório anual de atividades. Os números eram impressionantes. 1.200 mulheres atendidas, 800 conseguindo independência financeira, 300 saindo de relacionamentos abusivos. Mariana, estes números provam que nosso trabalho funciona. Talvez seja a hora de expandir para outras cidades, sugeriu Fernanda. É exatamente isso que eu estava pensando, e a política pode ser um caminho para conseguir recursos e apoio oficial, respondeu Mariana. A equipe apoiou a ideia de Mariana se candidatar. Elas sabiam que ela levaria para a Câmara Municipal a experiência prática de quem realmente trabalha com questões sociais. Não seria apenas uma política teórica, mas alguém que conhecia a realidade das pessoas. Naquela noite, Mariana conversou longamente com Paulo sobre a possibilidade de entrar na política. Ele a apoiou completamente, dizendo que ela tinha o perfil ideal para representar as pessoas que mais precisavam de voz no poder público. Mari, você transformou sua dor pessoal em força para ajudar outras pessoas. Imagina o que pode fazer com uma plataforma política, disse Paulo. Tenho medo de me corromper. A política pode mudar as pessoas, confessou Mariana. Você passou pelo teste mais difícil da sua vida e saiu mais forte. Não acredito que a política possa mudar sua essência, respondeu Paulo com convicção. No final de semana, Mariana conversou com seus pais sobre a proposta. Antônio ficou orgulhoso da possibilidade de ter uma filha na política, especialmente por motivos nobres. Isadora se preocupou com a exposição que a candidatura traria, mas reconheceu que Mariana tinha muito a contribuir. Filha, você já provou que pode transformar tragédia em vitória. Se alguém pode fazer política com honestidade,
É você, disse Antônio. Carmen também apoiou a decisão da prima. Ela lembrou que Mariana sempre teve senso de justiça apurado e que nunca fugiu de desafios quando se tratava de defender o que era certo. Depois de muito refletir e conversar com todos que amava, Mariana decidiu aceitar a proposta. Ela se candidataria a vereadora com a plataforma de defesa dos direitos das mulheres e criação de políticas públicas para combater a violência doméstica e promover a independência feminina. A campanha de Mariana foi diferente de todas as outras na cidade. Em vez de promessas vagas, ela apresentou projetos concretos baseados em sua experiência no centro de apoio. Sua biografia pessoal de superação conquistou eleitores de todas as idades e classes sociais. Durante a campanha, muitas mulheres se aproximaram para contar suas próprias histórias de superação. Mariana percebeu que sua experiência havia tocado muito mais pessoas do que imaginava. Ela não estava apenas se candidatando, estava representando todas as mulheres que já foram enganadas ou desrespeitadas. No dia da eleição, Mariana foi votar acompanhada da família. Sofia, agora com 6 anos, estava orgulhosa da mãe e dizia para todos que encontrava que sua mamãe ia ajudar as mulheres tristes a ficarem felizes. O resultado das eleições surpreendeu a todos. Mariana foi a vereadora mais votada da cidade, com uma margem significativa sobre o segundo colocado. Sua vitória representou não apenas um sucesso pessoal, mas um reconhecimento público de que a sociedade valorizava pessoas com história de vida e compromisso social. Na noite da vitória, durante o discurso de agradecimento, Mariana não conseguiu conter a emoção. Ela agradeceu a todos que votaram nela, mas dedicou especialmente sua vitória às mulheres que haviam passado por situações difíceis e encontraram força para recomeçar. Esta vitória não é minha. É de todas as mulheres que se recusaram a aceitar menos do que merecem. É de todas que transformaram sua dor em força para ajudar outras, disse Mariana para a multidão. Fernanda estava na plateia, aplaudindo com lágrimas nos olhos. Ela pensou em como o destino havia sido irônico. 2 mulheres que foram rivais por causa de um homem mentiroso se tornaram amigas, e agora uma delas era vereadora, representando causas que ambas defendiam. No primeiro ano como vereadora, Mariana aprovou 3 projetos importantes: a criação de uma rede municipal de centros de apoio à mulher, um programa de capacitação profissional para mulheres em situação de vulnerabilidade e uma lei que garantia acompanhamento psicológico gratuito para vítimas de violência doméstica. Seu trabalho chamou a atenção de outras cidades e estados. Mariana foi convidada para dar palestras em universidades e participar de congressos sobre direitos das mulheres. Ela sempre dizia que sua autoridade no assunto vinha da experiência prática, não apenas dos estudos. 10 anos após o casamento cancelado, Mariana havia se tornado uma referência nacional em defesa dos direitos das mulheres. Ela havia escrito um livro contando sua história e como transformou uma experiência traumática em força para ajudar outras pessoas. O livro, intitulado Quando o Não Vir Assim para a Vida, se tornou um best-seller e inspirou milhares de mulheres pelo Brasil. Mariana decidiu doar todos os direitos autorais para a expansão dos centros de apoio, criando uma rede nacional de assistência. Sofia, agora com 11 anos, sempre acompanhava a mãe em eventos públicos quando possível. Ela havia se tornado uma menina segura e confiante, crescendo com a certeza de que as mulheres podem ser fortes e independentes. Gabriel e Helena também admiravam a mãe e se orgulhavam de ter uma vereadora em casa. Paulo continuava sendo o pilar de apoio de Mariana. Ele havia reduzido sua carga de trabalho como psicólogo para cuidar mais das crianças e apoiar a carreira política da esposa. Nunca demonstrou ciúmes ou insegurança com o sucesso dela, apenas orgulho e amor. Em uma entrevista para uma revista nacional, Mariana foi perguntada sobre o que diria para Ricardo se o encontrasse hoje. Sua resposta surpreendeu o entrevistador e viralizou nas redes sociais. Eu diria obrigada. Obrigada por ter me ensinado que posso ser muito mais forte do que imaginava. Obrigada por ter me mostrado que o amor verdadeiro existe, mas só consegui reconhecê-lo depois de conhecer o falso, disse Mariana.
A resposta de Mariana mostrou sua maturidade emocional e capacidade de transformar mágoa em gratidão. Ela realmente havia superado completamente o trauma e conseguido extrair ensinamentos positivos da experiência negativa. Ricardo, que havia visto a entrevista, ficou surpreso com a resposta. Ele morava em uma cidade pequena, trabalhava como vendedor e nunca havia se casado. Sua vida era modesta e solitária, muito diferente da vida próspera e feliz que Mariana havia construído. Naquele mesmo ano, Ricardo tentou contatar Mariana através de uma rede social. Ele escreveu uma mensagem pedindo perdão e dizendo que admirava o que ela havia se tornado. Mariana leu a mensagem, mas decidiu não responder. Ela havia perdoado, mas isso não significava que precisava reabrir comunicação. Durante uma sessão de autógrafos do livro, uma jovem de 20 anos se aproximou de Mariana com lágrimas nos olhos. Ela contou que estava prestes a se casar com um homem que a tratava mal, mas que após ler o livro, decidiu cancelar o casamento. Dona Mariana, seu livro me salvou de cometer o mesmo erro. Eu estava cega pelo que achava que era amor, disse a jovem. Querida, o amor verdadeiro nunca humilha, nunca diminui, nunca machuca. Se você está sentindo qualquer uma dessas coisas, não é amor, aconselhou Mariana. Histórias como essa se repetiam constantemente. Mariana havia se tornado uma voz de esperança para mulheres em situações difíceis. Sua história provava que era possível recomeçar e construir uma vida feliz, independentemente da idade ou das circunstâncias. No 15º aniversário do seu casamento com Paulo, eles renovaram os votos na mesma capela onde se casaram. Desta vez, as 3 crianças participaram da cerimônia como pajens. Foi uma celebração de amor, família e superação. Durante a festa, Fernanda fez um discurso emocionante sobre a amizade que construiu com Mariana. Ela contou como as 2 mulheres transformaram uma rivalidade dolorosa em uma parceria poderosa para ajudar outras mulheres. Mariana me ensinou que podemos escolher ser vítimas ou protagonistas da nossa própria história. Ela escolheu ser protagonista e me inspirou a fazer o mesmo, disse Fernanda. Antônio, agora com 80 anos, estava radiante vendo a filha cercada de amor e realizada profissionalmente. Isadora, sua companheira de vida, sorria ao ver como a família havia crescido e se fortalecido ao longo dos anos. Eles se orgulhavam não apenas do sucesso da filha, mas principalmente da mulher íntegra que ela havia se tornado. Naquela noite, após a festa, Mariana e Paulo caminharam pelo jardim da fazenda, onde tudo começou. Eles conversaram sobre os 15 anos que haviam passado juntos e sobre os planos para o futuro. Sofia estava crescendo e demonstrava interesse em seguir os passos da mãe no trabalho social. Paulo, você acha que nossa história vai inspirar nossas filhas a serem mulheres fortes? Perguntou Mariana. Tenho certeza. Elas estão crescendo vendo que uma mulher pode ser mãe, esposa, profissional e ainda ajudar outras pessoas. Que exemplo melhor elas poderiam ter? Respondeu Paulo. Gabriel, agora com 12 anos, havia se interessado por direito e dizia que queria ser advogado para ajudar pessoas como a mãe fazia. Helena, com 9 anos, sonhava em ser médica para cuidar de mulheres que precisavam de ajuda. As 3 crianças haviam crescido com valores sólidos e senso de responsabilidade social. No ano seguinte, Mariana foi reeleita vereadora com uma votação ainda maior que a primeira. Seu trabalho havia sido reconhecido e ela continuaria representando as mulheres de Ribeirão Preto e região. Ela também foi convidada para disputar uma vaga na Assembleia Estadual, mas decidiu permanecer focada no trabalho local. Durante seu segundo mandato, Mariana conseguiu aprovar uma lei que tornava obrigatório o ensino sobre relacionamentos saudáveis nas escolas municipais. A lei foi apelidada de Lei Mariana e se tornou modelo para outras cidades. Se ensinarmos nossas crianças desde cedo a reconhecer o amor verdadeiro e a rejeitar qualquer forma de abuso, criaremos uma geração mais forte, disse Mariana durante a aprovação da lei. A Rede Nacional de Centros de Apoio criada por Mariana já funcionava em 23 cidades brasileiras. Cada centro adaptava o modelo à realidade local, mas todos seguiam os princípios básicos: acolhimento, orientação,
capacitação e empoderamento feminino. Fernanda havia se tornado coordenadora nacional da rede. Ela viajava pelo país, implantando novos centros e treinando equipes. Sua filha, agora adolescente, se orgulhava da mãe e também demonstrava interesse em trabalhar com questões sociais no futuro. Em uma tarde de sábado, 20 anos após o casamento cancelado, Mariana estava em casa organizando álbuns de fotos com as crianças. Eles encontraram fotos do dia do casamento que não aconteceu e Sofia perguntou sobre aquelas imagens. Mariana contou a história completa para os filhos, adaptando a linguagem para que eles pudessem entender. Explicou sobre a importância de ser honesto nos relacionamentos e de ter coragem para tomar decisões difíceis quando necessário. Mamãe, você teve medo quando descobriu que ele estava mentindo? Perguntou Gabriel. Muito medo, filho. Mas o medo de viver uma mentira pelo resto da vida era maior que o medo de enfrentar a verdade, respondeu Mariana. Helena perguntou se a mãe ficou triste por muito tempo. Mariana explicou que sim, mas que a tristeza havia servido para que ela descobrisse sua força interior e encontrasse sua verdadeira missão na vida. Às vezes, as coisas ruins que acontecem com a gente servem para nos tornarmos pessoas melhores, disse Sofia, demonstrando uma sabedoria impressionante para sua idade. Naquela noite, Paulo encontrou Mariana no jardim, contemplando as estrelas. Era um hábito dela quando queria refletir sobre a vida. Ele se aproximou e a abraçou por trás, como fazia há 20 anos. Em que você está pensando? Perguntou Paulo. Estou pensando em como é incrível a capacidade humana de se reinventar. Há 20 anos, eu era uma mulher destroçada. Hoje, sou mais forte do que jamais imaginei ser possível, respondeu Mariana. E você ainda não terminou. Tenho certeza de que ainda vai inspirar muitas outras mulheres pelo mundo, disse Paulo com admiração. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas apreciando a tranquilidade da noite e a presença um do outro. Mariana pensou em todas as mulheres que havia ajudado ao longo dos anos e em todas que ainda ajudaria no futuro. No mês seguinte, Mariana recebeu um convite inesperado. Uma editora americana queria traduzir seu livro para o inglês e lançá-lo nos Estados Unidos. A história de superação de Mariana havia chamado a atenção internacional e poderia inspirar mulheres no mundo todo. Ela aceitou o convite, mas com uma condição. Parte dos direitos autorais americanos seria destinada à criação de centros de apoio em países da América Latina. Mariana queria que sua experiência transcendesse fronteiras e ajudasse mulheres de diferentes culturas. O lançamento do livro nos Estados Unidos foi um sucesso. Mariana foi convidada para dar palestras em universidades americanas e participar de programas de televisão. Sua história universal de superação tocou mulheres de todas as idades e origens. Durante uma entrevista em Nova York, Mariana foi perguntada sobre qual seria seu conselho para mulheres jovens que estavam começando a namorar. Sua resposta se tornou viral nas redes sociais mundiais. Confiem na intuição de vocês. Se algo parece errado, provavelmente está errado. Não ignorem os sinais vermelhos por medo de ficarem sozinhas. É melhor estar sozinha do que mal acompanhada, disse Mariana. De volta ao Brasil, Mariana continuou seu trabalho como vereadora e coordenadora da rede de centros. Ela havia criado um legado que continuaria ajudando mulheres muito além de sua própria vida. Seu exemplo de coragem e superação se tornou uma referência mundial. Sofia, agora com 16 anos, havia se tornado uma jovem confiante e determinada. Ela participava ativamente dos projetos da mãe e sonhava em estudar direito para continuar o trabalho de defesa dos direitos das mulheres. Gabriel e Helena também haviam crescido com consciência social e desejo de contribuir para um mundo melhor. Em uma manhã de domingo, exatamente 25 anos após o casamento cancelado, Mariana acordou com Paulo ao seu lado e os filhos fazendo barulho na cozinha. Era uma cena comum em sua casa, mas que sempre a emocionava pela simplicidade e beleza. Ela desceu para tomar café com a família e encontrou um bilhete de Sofia na mesa.
A filha havia escrito uma carta agradecendo por ter uma mãe que lhe ensinou que as mulheres podem ser fortes, independentes e realizadas em todas as áreas da vida. Mãe, obrigada por ter me mostrado que o amor verdadeiro existe e por ter me ensinado a nunca aceitar menos do que mereço. Você é minha heroína, dizia a carta de Sofia. Mariana chorou de emoção ao ler as palavras da filha. Ela percebeu que sua maior conquista não havia sido o sucesso profissional ou o reconhecimento público, mas ter criado filhos que carregavam valores sólidos e senso de dignidade. Naquele dia, a família decidiu visitar o primeiro centro de apoio que Mariana havia criado. Agora ele funcionava em um prédio maior e atendia não apenas mulheres, mas famílias inteiras. Fernanda ainda coordenava o local e recebeu a família Santos com carinho. Durante a visita, Mariana conversou com algumas das mulheres atendidas. Uma delas, de 50 anos, contou que havia saído de um casamento abusivo de 25 anos após ler o livro de Mariana. Agora, ela trabalhava como costureira e sustentava os filhos com dignidade. Dona Mariana, a senhora me ensinou que nunca é tarde para recomeçar. Aos 50 anos, descobri que posso ser feliz, disse a mulher com gratidão. Histórias como essa se repetiam diariamente. Mariana havia tocado milhares de vidas de forma direta e indireta. Sua coragem de expor uma traição na igreja havia se transformado em uma onda de empoderamento feminino que alcançava o mundo todo. No final daquela tarde, Mariana e Paulo caminharam pela praça central de Ribeirão Preto. Era o mesmo local onde eles haviam se beijado pela primeira vez, anos atrás. A cidade havia crescido, mas o amor deles havia permanecido sólido e verdadeiro. Paulo, você acha que fizemos a diferença no mundo? Perguntou Mariana. Mari, você transformou uma das piores experiências da sua vida na força motriz para ajudar milhares de mulheres. Se isso não é fazer a diferença, eu não sei o que é, respondeu Paulo, apertando a mão da esposa. Eles pararam em frente à igreja onde tudo havia começado. Padre Joaquim, agora com mais de 70 anos, os cumprimentou calorosamente. Ele sempre dizia que Mariana era um exemplo de como Deus pode transformar dor em bênção. Mariana, você sabe que sua história é contada em muitas igrejas como exemplo de coragem e fé, disse o padre. Padre, eu apenas fiz o que achei certo na época. Nunca imaginei que isso teria tanta repercussão, respondeu Mariana com humildade. As maiores transformações começam com pequenos atos de coragem. O seu pequeno ato de coragem mudou muitas vidas, disse o padre com sabedoria. Naquela noite, Mariana escreveu em seu diário uma reflexão sobre os 25 anos que haviam se passado. Ela pensou na jovem ingênua que quase se casou com Ricardo e na mulher forte e realizada que se tornara. Hoje faz 25 anos que eu descobri que o amor verdadeiro não é sobre perfeição, mas sobre transparência. Não é sobre controle, mas sobre liberdade. Não é sobre salvar alguém, mas sobre crescer juntos, escreveu ela. Se eu pudesse voltar no tempo, eu agradeceria àquela Mariana de 25 anos por ter tido coragem de ouvir sua intuição, por não ter ignorado os sinais, por ter escolhido a verdade, mesmo que doesse. Porque foi através dessa escolha que me tornei quem sou hoje. Espero que minha história continue inspirando mulheres a nunca aceitarem menos do que merecem, que elas saibam que é possível recomeçar quantas vezes for necessário, que a felicidade verdadeira vale qualquer sacrifício, e que o amor verdadeiro, quando finalmente chega, é ainda mais doce porque sabemos reconhecê-lo e valorizar cada momento. Fim da história. Agora nos conte o que achou da história de Mariana e de onde você está nos acompanhando. Você acredita que ela tomou a decisão certa ao expor a traição na igreja? Deixe sua opinião nos comentários com palavras sinceras. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes como esta.